O Senhor vai alinhar toda a conexão hoje. Amém. Em nome de Jesus. Pode se sentar, povo de Deus. Aleluia. Por mim eu ficava aqui. Aleluia. A presença de Deus é tudo. A presença do Senhor é tudo. Aumenta um pouquinho aqui o retorno, por favor. Eu estou escutando o rádio, vocês estão escutando? Lá fora? Então aumenta um pouquinho aqui para eu não me desconcentrar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez aqui, né, gente? É muito bom estar aqui. Amém. Glória a Deus por isso. Eu louvo o Senhor por mais uma oportunidade para pregar a tua palavra e principalmente para transbordar aquilo que eu construo em secreto, porque nada daquilo que eu prego eu não vivo. Eu sempre procuro ministrar, trazer aquilo que o Senhor já está falando no meu coração, aquilo que o Senhor já está ministrando na minha vida, aquilo que eu já estou sendo tratada, aquilo que eu já estou sendo esmagada, moída. E é assim que é bom. E eu estou muito feliz por causa do tema. Nós temos visto o quanto tem crescido isso. E glória a Deus por isso. E eu queria falar hoje um pouquinho, para a gente começar a introdução. Eu queria falar que o título da mensagem é O Meu Coração é Teu. Amém? E eu quero começar com uma introdução sobre idolatria. Amém? Tem bastante crente aqui? Amém. Tem? Glória a Deus. E a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração sobre essa mensagem, e é uma coisa que eu vou por algum tempo até o Senhor mandar parar. E eu senti um encargo de Deus desde maio, de maio para cá, sobre um encargo de Deus, sobre ir contra a idolatria. E idolatria, o que significa idolatria? É adorar e prestar culto a algo ou alguém digno de obediência e devoção, tudo que tem o lugar de glória e honra que é exclusiva de Deus. Abra a tua Bíblia em Isaías 42:8. Isaías 42:8. Aleluia. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor a imagens de escultura. Então, idolatria, o que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar que é exclusivo de Deus. Amém? E isso se torna quando a gente tira aquilo que era do Senhor e nós colocamos em algo ou em alguém, automaticamente nós estamos formando um ídolo. Não é verdade? Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala: idolatria, irmão, não é só esculpir imagem, não é só adorar imagem de prata, de bronze, de gesso.
Mas idolatria é tudo aquilo que te tira a adoração exclusiva que era para ser de Deus. E sabe uma coisa tão sobrenatural que eu falei assim: Senhor, o Senhor é lindo. Porque em junho, foi em junho, o Senhor me deu um sonho de madrugada. E nesse sonho, a minha igreja, não sei se vocês conhecem, a Zion, e eu sou do Ministério de Intercessão. E aí eu via nesse sonho, nós estávamos fazendo um movimento de intercessão a nível Brasil, na nação. E aí naquele momento eu vi que o próprio Deus me conduzia ali, e Ele falava assim para mim: você vai ficar em cargo de separar as equipes, e qual é o tema que aquelas equipes vão orar. E ali eu vi uns pastores até conhecidos, um ministro de louvor muito conhecido, que o Senhor está colocando ele dentro da forja. E aí eu vi eles ali, e o Senhor falou assim: você deixa eles aí que eles vão ficar na sua equipe. E aí cada equipe que eu formava assim de intercessão, o Senhor falava: o tema era esse, e o tema era aquele, e aquele outro. E chegou um tempo que o Senhor nos levou para um corredor, que era a última equipe. E o Senhor me levou ali para o corredor, e eu chamei esses pastores, chamei esses líderes de adoração, e levei eles para esse lugar bem estreito, que quase a gente não cabia. E naquele momento o Senhor parou do meu lado direito, e Ele falou assim: Sandra, a equipe de vocês vai levantar um clamor, uma intercessão, para que haja uma purificação na adoração brasileira. E aí naquele momento a gente começou a chorar. Nós começamos a chorar muito, e orando e se arrependendo, pedindo perdão ao Senhor. E quanto mais a gente clamava: Senhor, purifica a adoração da tua igreja, mais a gente chorava, mais havia um quebrantamento. E eu achei tão interessante que 2 dias depois, um desses levitas que estava comigo nesse sonho, aconteceu algo que ele foi exposto, e o Senhor falou assim: eu comecei o processo de purificação da adoração brasileira. E quando o Senhor fala de purificação, significa que tem alguma coisa aí, não tem? Existe alguma coisa aí, amém? E o espírito de idolatria tem se levantado, tem crescido muito no Brasil. Quantos têm percebido isso? Existia um tempo, não sei se você é crente muito velho igual eu, que eu tenho só 24 anos de crente, e o meu amor por Ele aumentou ainda mais. Não é como antes, Ele é muito mais, eu queimo muito mais por Jesus, eu sou muito mais apaixonada por Jesus. Ele continua sendo tudo para mim. Desde quando eu me converti com 18 anos até agora com 42 anos, o meu amor não mudou, ele só aumentou. E quando a gente via antigamente, não sei se vocês lembram, que se levantou um tempo de muita idolatria no Brasil. Era muita idolatria. E isso eu não estou falando de igreja, eu estou falando da nação de uma forma, num todo. E aí se levantavam homens e mulheres de Deus, quantos lembram? Ezenete, pastora Valnice, várias mulheres, apóstolo Hudson, e levantava aqueles homens ali, faziam marchas, lembram? Fazia atos proféticos, para quê? Para limpar o céu dessa atmosfera de idolatria. E a gente viu, depois desses atos proféticos, desse movimento de purificação da adoração, nós vimos a idolatria baixando e o evangelho cresceu, não foi? Não foi? Que o evangelho cresceu. Hoje a nação brasileira é tomada por evangélicos. Infelizmente tem muitos não praticantes, espero que você não seja um deles, porque aumentou-se o número muito de católicos não praticantes, mas agora tem muitos crentes não praticantes. E aí a idolatria tem se aumentado muito no Brasil. A gente tem visto isso, não é verdade? E infelizmente
E infelizmente tudo isso tem entrado aonde? Na igreja. E o Senhor falou comigo enquanto eu preparava essa palavra, e ela já está ruminando há muito tempo que eu estou estudando adoração. Eu vivo estudando sobre o que é adoração. Eu vivo. Dia após dia o Senhor me leva para esse lugar. E uma das coisas que queimou o meu coração foi que o Senhor disse assim: hoje não eu não estou preocupado com os ídolos que têm tomado a mão de vocês. Eu estou preocupado com os ídolos que têm tomado o trono do coração de vocês. Os ídolos que têm se levantado e sendo colocados dentro do meu povo, no meio da minha igreja. Porque antigamente a gente falava idolatria. Ai, a minha mãe é idólatra porque ela tem uma santa na casa dela. O meu pai é idólatra porque ele tem um negocinho ali. E o Senhor está nos trazendo aqui para dizer assim: olha, a idolatria mudou. Ela está com uma cara nova, diferente. A idolatria está vindo de filosofias. A idolatria está vindo de as pessoas a si mesmo servir os seus próprios ventres. A idolatria está vindo de nós mesmos, muitas vezes servindo os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios querer. E às vezes a gente para e fala assim: não, idolatria é só aquele que adora outros deuses. Mas sabe qual o mais interessante de tudo? Que eu e você, nós nascemos para adorar o Deus vivo, ao único Deus e Senhor. Nós temos um DNA de adoradores. Nós temos um DNA de adoradores. Nós não podemos viver sem servir um Deus. E se nós não servimos ao único Deus verdadeiro, nós fabricamos um Deus para a gente servir. Se a gente não servir aos Deus único e verdadeiro, nós vamos fabricar os deuses para nós adorarmos, os ídolos. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: não fabrique ídolos. Deus está preocupado com os ídolos que não tomam as nossas mãos mais. Mas Deus está preocupado com os ídolos que tomam o trono do nosso coração. Então, para nós restaurarmos, reconstruirmos os altares, primeiro nós temos que saber o porquê que ele está caído. E às vezes a gente não sabe. E o principal que o Senhor tem falado para nós, como povo de Deus, como igreja brasileira, é que nós precisamos sair desse lugar de idolatria. Amém? Tudo que fazemos sem um coração de adorador e focado na presença de Deus, tem um grande potencial de se tornar ídolo. Tudo que nós, como filhos de Deus, como nação santa, povo eleito, povo escolhido, tudo que nós fazemos sem Deus e fora da presença dele, tem um grande potencial de se tornar um ídolo na nossa vida. E às vezes a gente vai se prostrar ainda, hein? E render toda a adoração. E eu queria que nesse momento, antes de continuar a palavra, eu queria que você fechasse os teus olhos e peça para o Espírito Santo te mostrar onde estão os ídolos. Peça para o Espírito Santo te mostrar quem são eles. Quem foi os ídolos? Quem foi os deuses? Que nós, como filhos e como igreja, levantamos.
Aleluia. Nós não podemos viver sem adorar o Senhor. Porque senão, sabe o que a gente vai fazer? Bezerro de ouro. Vamos. Vamos. Moisés subiu no monte para buscar a direção. Moisés subiu no monte para buscar algo tão glorioso, tão poderoso. E o povo aqui embaixo, enquanto esperam, começa a dizer: está demorando. E a gente precisa de um Deus. Está demorando. E a gente precisa de algo que nos guie, que nos conduz. Todo ser humano precisa de algo condutor. Todo ser humano precisa de um guia. E se não for Deus, vai ser outro. Ou até mesmo nós. E aí naquele momento demora. Hein, pastor Jetro? E ainda Arão faz uma dessa. Um sacerdote do Senhor. Um povo escolhido, hein, pastor Jetro? Aquele que viu a nuvem andar. Aquele que viu a nuvem durante a noite. Depois a coluna de fogo à noite. Depois a nuvem de dia. Um sacerdote, um homem de Deus. Um homem de Deus que naquele momento pega todo o ouro do povo e ali constrói um ídolo. Porque Moisés está demorando. Aleluia. O Senhor, Ele quer voltar a totalidade do nosso coração a Ele. O Senhor quer voltar a totalidade do nosso coração a Ele. E nós como igreja, nós precisamos quebrar todos os ídolos, todos os altares que nós temos levantado, que não é do Senhor. Porque quando a igreja fizer isso, quando a igreja se posicionar e levantar uma adoração ao único Deus vivo, isso vai tocar a nação brasileira, e a nação brasileira vai tocar as outras nações. Ou você nunca ouviu que o Brasil vai receber um avivamento que vai tocar as nações? Ou você ainda não ouviu nenhuma profecia que a adoração brasileira vai tocar as nações? E aí o Senhor está nos chamando nessa noite. Igreja, é hora, sabe de quê, igreja? Se posicionar contra a idolatria. Mas não como a idolatria lá no mundo da sua mãe que é católica, mas a idolatria sua, a idolatria aqui dentro. Cheira baceria. Nós precisamos nos posicionar, porque os ídolos têm que cair, os altares têm que ser quebrados. Nós temos que fazer igual o rei Asa. Quando ele chega, a mãe dele lá levantando altares aos outros deuses, ele vem e chega e ele faz o quê? Ele quebra tudo.